Vigia, vigia, porque nós não estamos brincando. E glória a Deus, que eu fiz uma visita na segunda-feira, e eu não fiz uma visita despretensiosa, não, eu fiz uma visita em oração, tá certo? E já fui logo e conversei com 2 famílias, e eu glorifico o nome do Senhor, tá certo? Que essas 2 famílias já colocou a pulseirinha, já foram para a célula quinta-feira para a glória de Deus, estão aqui conosco agora para a glória de Deus, nem esperaram o dia 26, gostaria que você aplaudisse Jesus, tá bom? Glória a Deus por isso, amém? Também já vi umas carinhas aqui, antigas, mas que tinham tanto tempo, né? Que a gente não via no prédio da igreja. É a unção que Deus mandou para esses dias no prédio para a glória do nome de Jesus. Amém, irmão? Lucas 15, eu quero ler com você o verso 21. Lucas 15, 1 até o 24. Olha o que está escrito. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado. Cevado quer dizer o bezerro gordo, o boi gordo, tá bom, irmão? E trazei o bezerro gordo, o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém, gente? Eu quero que você ainda vá comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos, um pouco à frente. Atos no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E aqui eu vou ler com você apenas um versículo, versículo de número 19. Todos acharam? Muito bem. Olha o que diz. Arrependei-vos. Eu quero que você leia comigo. Se a sua Bíblia está diferente, já valeu você ter abrido ela aí. Bom demais. Fala: pela presença do Senhor. Fala comigo: tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Queridos, eu li esse último versículo porque eu quero introduzir por aqui a minha fala nesta noite. Então quero que você redobre a atenção, você que também está pela internet, que Deus abençoe você aonde você está agora. Talvez você está ouvindo essa palavra na madrugada, talvez você vai ouvir essa palavra de tarde, de manhã, que você seja edificado, edificada agora também, em nome de Jesus. E você que está aqui comigo no prédio, redobre sua atenção, porque o texto diz: arrependei-vos dos vossos pecados. E o final vai dizer para que nós venhamos ter refrigério na presença do Pai. E eu quero dizer, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo assim, lamentável, na igreja do Senhor Jesus. Vivendo um tempo em que a igreja do Senhor Jesus parece estar assim, se acostumando, é a impressão que dá,
se acostumando a viver sem a presença de Deus. Parece que cada dia mais as pessoas estão se acostumando a levar a vida sem a presença, ou até mesmo fazer as coisas que precisam serem feitas na obra de Deus, mas sem a presença. Parece que nós estamos acostumando com isso. A impressão que se tem é que o pecado, sabe, e a transgressão estão sendo cada vez mais normatizados e aceitos pela vida da igreja, ou melhor, pela vida de uns cristãos, normatizando e aceitando. Sabe, quero trazer essa reflexão para servir aqui de pano de fundo para o que Deus vai falar conosco hoje. Em alguns lugares, já se normatizou o pecado do adultério, por exemplo. Saiu algum tempo atrás na internet para todo mundo ver. O pastor de uma igreja grande. Eu não sei quem é aquele pastor, não sei aquela igreja, mas estava lá no YouTube, no Instagram, não sei onde. O que aconteceu? O pastor estava apresentando para a igreja a sua esposa. Entende? Mostrando a sua esposa. E a igreja ficou de pé e aplaudiu. Não sei se vocês viram, não sei, já tem um tempo isso daí. Alguns meses, para dizer a verdade. A igreja levantou e aplaudiu o pastor. É isso mesmo. O que tem de errado isso aí, pastor? Tem, irmão, que era a segunda esposa dele aí. Ele largou uma e casou com outra e apresentou para a igreja, e a igreja aplaudiu. Está entendendo o que eu estou falando? A igreja simplesmente aplaudiu. Aplaudiu. Alguém contou esses dias. A gente conta o milagre, mas não conta o santo. Morram, mas não vão saber. Que alguém foi consolar uma irmã, e uma irmã cristã, uma irmã da igreja. E quando eu falo igreja, mas a igreja do Senhor Jesus, viu? A viver em Cristo não tem isso não. Em nome de Jesus não tem. Mas foi consolar a irmã, porque a irmã perdeu um ente querido da família. Ok? E quando ela foi perguntar para essa irmã como é que ela estava, pasme, a resposta foi, irmão. A resposta foi: agora eu estou bem. Agora eu estou muito bem. Glória a Deus, o Espírito Santo é consolador. Não, a fulana veio aqui. A fulana passou aqui e ela falou que o fulano teve com ela. Apareceu para ela e falou com ela que é para falar para a gente, para não ficar triste não. Porque onde ele está muito melhor, que ele não quer tristeza na família. Então a fulana foi e falou isso, então isso confortou meu coração. Oi, manda vontade de pular da laje. Quando eu escuto umas coisas dessas. Eu só não pulo. Essas coisas me assustam, sabe? Essas coisas me assustam, viu, Robson? Me assustam. As coisas externas, irmãos, não costuma me afetar, não. As coisas externas, que estão fazendo uma lei aí que não sei das quantas e tal. Isso não me afeta, não, mas irmão, crente que não amadurece,
crente que é menino toda a vida, isso me deixa muito furioso. Poxa vida, isso me deixa chateado demais, sabe? Essas coisas me assustam, porque atitudes como essas aí, irmãos, dessa irmã, crenças como essa, sabe, irmãos, isso aí nos afasta da presença de Deus, ué. Então a gente quer banalizar muito hoje o evangelho. A gente quer experimentar um avivamento, mas a gente não quer saber de quebrantamento. A gente quer ver os milagres, mas a gente não tem nenhuma atitude de santidade. Sabe, a gente quer a presença da glória, mas a gente não se move em arrependimento. E esta noite eu vou pregar sobre arrependimento, amém, irmão? É sobre isso que eu quero falar nesta noite. E aí eu quero dizer para você, irmão, que a glória de Deus é a presença do Pai, amém, irmão? A glória de Deus, ela tem um caminho, e em toda a Bíblia existe um princípio imutável. A glória de Deus nunca permanece em um lugar onde o pecado é tolerado, mas a glória de Deus, ela sempre repousa sobre um coração arrependido. Amém, gente? Coração arrependido. Quando Adão pecou, ele perdeu a glória. Ele teve que sair do jardim, ele não tinha mais a presença do Pai. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 4, que quando Israel pecou, a glória deixou Israel, a arca foi tomada, foi levada. É onde nasceu o Icabote, foi-se a glória. Você sabe, mas quando o povo se arrepende, genuinamente se arrepende, eu quero dizer que a glória de Deus, ela volta a se manifestar para a glória de Deus. Amém, irmão? Quem está me entendendo aqui diz amém. E o filho pródigo, ele ilustra muito bem isso que eu estou te dizendo. Esse caminho para trazer de volta a glória, para entrar de novo na glória, na presença. Você olha, e a gente tem falado muito, ainda que você conhece de cor e salteado essa parábola do filho pródigo, mas você sabe, e você percebe que o pai do filho pródigo nunca deixou de amar o seu filho, nunca deixou de amar. Mas você viu também que a comunhão só foi restaurada quando houve o que, irmão? Arrependimento. A comunhão só foi restaurada quando houve arrependimento. E aí eu quero te dizer, irmãos, que a glória de Deus não se perde de um instante só. Não se perde no estralar de dedos. A glória de Deus não se perde de uma vez só. Sabe? Ela vai sendo abandonada. A glória de Deus vai sendo abandonada aos poucos. Não se engane. Antes do filho sair de casa, exigir do pai dele ali a sua parte da herança, antes dele sair de casa, eu quero te dizer uma coisa: o filho já tinha tirado o pai do coração dele há muito tempo. Primeiro se tira o pai do coração, e depois sai-se da casa. Antes, ele queria os bens dos pais, foi ou não? Ele queria o bem do pai dele, mas ele não queria a presença do pai. E esse continua sendo, irmão, o maior pecado da igreja moderna. Queremos os dons de Deus, queremos os milagres, queremos, mas não queremos intimidade. Mas queremos prosperidade.
sabe, mas não se luta por santidade, por uma vida consagrada. Então toda vez que nós colocamos alguma coisa acima da presença de Deus, quero te dizer, a gente começa a se afastar da glória. Tem gente que já perdeu a glória de Deus, irmãos, a glória da presença há tempos. E o que é mais triste, pastor, que essa pessoa nem se deu conta disso, nem se deu conta que a presença de Deus já não mais está com ele. Ele continua fazendo o que sempre fez, mas ele não percebeu que na vida dele já teve um icabote. A glória se foi, a presença se foi. Sansão foi um homem desses. Juízes no capítulo 20, 16, o verso 20, vai dizer sobre Sansão, que ele pensava que ainda possuía a presença de Deus na vida dele. Ele achava que ele ainda tinha a força da glória de Deus com ele. Mas ele não sabia, versículo 20 diz, que a glória já vinha se retirado dele. Está escrito ali? E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. É triste, viu? Quando a gente vê um líder liderando na experiência, sem perceber que a glória de Deus já não mais está com ele. É triste ver um crente vivendo uma vida de crente, teoricamente vida de crente, mas você não consegue ver nele a glória de Deus, porque a glória de Deus tem um brilho. Aleluias. Quando Moisés chegou e pediu para ver a glória de Deus, para ver a face de Deus, Deus falou assim: rapaz, você não aguenta ver a minha glória, eu vou ficar de costa. E quando você vai passar pela fresta, irmãos, Moisés precisou colocar um lençol na cabeça dele, senão ele ficaria morto por causa da glória de Deus. Então a presença de Deus na vida da pessoa tem as suas manifestações. Será que tem alguém aqui cheio da glória de Deus, irmão? Cheio da presença de Deus? A perda da glória de Deus sempre é silenciosa. Sabe, primeiro a gente perde a paixão, depois a gente vai perdendo a sensibilidade ao Espírito, porque a gente pensa que o Espírito é igual à mãe da gente, porque a gente já acostumou a mãe da gente chamar a gente para fazer alguma coisa, e a gente ignora a primeira chamada, e a mãe vai e chama mais alto, a gente ignora, a mãe chama mais alto ainda, e a gente ignora, e a mãe vai e chega e berra. Não era assim? O Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo, ele fala, irmãos, ele fala uma vez chamando você, depois ele chama mais baixo, depois ele chama mais baixo ainda, até que você não escute mais a voz dele. Até que a sensibilidade de ouvir a voz de Deus foi embora. Está comigo aí, alguém ainda, irmão? E quando o Espírito Santo vai embora, nós perdemos também a alegria. E vamos perdendo e perdendo. Vamos perdendo a autoridade de Deus. Até a gente perceber, irmãos, que nós continuamos fazendo as mesmas coisas como Sansão, mas sem a presença de Deus. Eu quero te dizer, irmãos, nós precisamos nos arrepender nesses dias. Diga comigo, arrependimento. Fala aí, irmãos, para o Satanás e para o Senhor ouvir. Arrependimento. Sim, senhor, sim, senhora. Arrependimento. O arrependimento começa quando, sabe, o pecado deixa de ser justificado por nós.
Verso 17 de Lucas 15 vai dizer que o filho caiu em si. Uma hora nós temos que cair em si. Uma hora a gente tem que parar, irmãos, de terceirizar a nossa culpa. Porque enquanto o filho pródigo culpava a fome, culpava talvez a falta dos amigos, nada mudava na vida dele. Mas a restauração começou quando ele reconheceu: a culpa é minha. Oh, meu Deus. Tem alguém que pode bater no peito assim e falar assim: Senhor, a culpa é minha. A culpa é minha, Senhor. O Espírito Santo está falando com alguém aqui nesta noite, tá? O Espírito Santo, irmãos, ele não veio produzir em nós culpa. Ele veio produzir em nós convicção. Sim, Senhor. É o que João 16:8 diz: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. É a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer. Vai me convencer do pecado. Quem pecou foi você. Eu quem pequei. O arrependimento, ele começa por aí, irmão. E a maior evidência de um avivamento, irmão, não é gente caindo no chão, é gente caindo de joelhos diante do Senhor, arrependido. Eu quero te dizer que antes da glória encher o templo, ela precisa encher primeiro o nosso coração. Mas só vai encher o meu coração se o meu coração estiver quebrantado diante do Senhor, arrependido daquilo que eu estou fazendo, aquilo que está me distanciando da presença da glória. Quem está comigo ainda, irmãos? Aleluia. Só existe glória em meio ao arrependimento, e o contrário é verdadeiro. Não existe glória sem arrependimento. Primeiro, arrependei-vos. Segundo, convertei-vos. Foi isso que nós lemos lá em Atos. E em terceiro, aí sim virão tempos de refrigério na presença do Senhor. Fala comigo. Primeiro arrependimento, depois eu preciso me converter. É isso. E aí vão vir tempos de refrigérios na presença do Senhor. Percebeu aqui? Percebe que o refrigério não vem antes do arrependimento? Percebeu que a presença não vem antes da conversão? Queridos, o mover não começa no altar, não. O mover começa no coração. É no coração. E foi exatamente isso que aconteceu com o filho pródigo. Aqui, o filho pródigo, caindo em si, não voltou para casa por causa da comida do pai, não. O verdadeiro arrependimento, irmão, muda a mente. Muda a mente. E não só a mente, muda também o caminho e muda o comportamento das pessoas. Arrependimento traz todas essas coisas. Mudança de mente, de comportamento. E nosso caminho também é mudado. Eu quero te dizer que a glória de Deus quer alcançar um coração humilde aqui nesta noite. Nós vamos repetir hoje, irmãos, para o Senhor. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu pequei. Então essa frase revela para nós 3 marcas de um verdadeiro arrependimento. O filho reconheceu o pecado, ele assumiu a responsabilidade e ele também não exigiu seus direitos. Quem quer experimentar novamente a glória de Deus, irmãos, precisa abandonar definitivamente a justiça própria. Ok?
Porque o orgulho, querido, expulsa a presença. Enquanto a humildade atrai a presença, o orgulho expulsa. Mas eu quero te dizer que o salmista falou lá no Salmo 51, no verso 17, falou assim: olha, o coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Aleluia. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas Ele derrama a sua presença sobre os humildes. O Pai corre ao nosso encontro, irmão, quando vê em nós arrependimento. Observa Lucas 15, você vai ver no verso 20, que o pai não foi atrás do filho, quando ele estava gastando o seu dinheiro lá, ó, com meretrizes, vivendo uma vida dissoluta. O pai não foi atrás, o pai não correu atrás, enquanto o filho estava lá gastando a herança dele. Mas também o pai não negociou com a rebeldia do filho. Não, senhor. Não, senhor. Mas quando ele viu o arrependimento no filho, o que a Bíblia diz? Ele correu para o filho, ele abraçou, ele beijou. Então tudo começa, irmão, com arrependimento. Tudo começa com eu cair-me em si mesmo e me converter, sabe, com humildade, dizer: Pai, eu pequei contra ti. Eu me dei conta agora que eu perdi muito sem a tua presença. Meu Deus do céu, a gente até canta: se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Não cantamos? Só que o pecado, irmão, já chega. O pecado tira a presença de Deus de nós. Você entende? Pecado. Ah, pastor, mas que pecado? Você sabe qual que é o seu pecado, irmão. Enquanto o pai estava vendo o filho no pecado, ele não negociou o pecado. Mas quando ele viu o arrependimento, a Bíblia fala que ele viu de longe o filho arrependido. Meu Deus, ele correu, abraçou, beijou e ainda fez festa. Deus nunca vai negociar com o pecado, tá? Mas também Deus nunca vai rejeitar um pecador arrependido. O abraço, irmão, veio antes da festa. A restauração veio antes da celebração. A graça veio depois do arrependimento. Aleluia. Quem está comigo ainda? E a glória voltou para a casa daquele pai. O filho voltou para a presença do pai ali. E o pai manda trazer a melhor roupa. E o pai manda trazer um anel. E o pai manda trazer sandálias. E o pai manda matar um novilho gordo, cevado. Aqui, tudo isso aponta para a restauração, irmãos. Mas há um detalhe extraordinário aqui que eu queria mostrar para você. O que o senhor quer mostrar, pastor? Eu quero mostrar uma coisa, um detalhe. Quando o filho saiu de casa, a Bíblia diz que a casa perdeu um filho. Foi ou não foi? A casa perdeu um filho. Sabe, mas quando ele volta, a casa não recebe somente um filho. A casa recebe a alegria que tinha ido embora com aquele filho. A alegria também foi recuperada naquela casa. Quem está comigo, irmão? A festa não aconteceu porque o patrimônio foi recuperado. A glória não aconteceu porque o filho veio devolver o que ele pegou do pai. Não foi isso. A glória, irmão, foi recuperada porque o filho voltou e a alegria voltou naquela casa para a glória de Deus. O filho havia sido morto e agora ele está ressuscitado para a glória de Deus. Aleluia,
aleluia. Então a alegria vem aonde tinha vergonha, a comunhão chega onde havia distância. A presença de Deus transformou o ambiente, irmão, de uma casa comum, triste, arrasada, numa casa de celebração para a glória de Deus. Eu quero te dizer, irmão, não é só o reino de Deus